Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires a como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Vamos orar. Bendito Deus eterno Pai, nós desejamos neste momento que a tua bendita e perfeita e poderosa palavra possa falar aos nossos corações. Ó Deus, o Senhor conhece cada mente, o Senhor conhece cada vida neste lugar. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, falando a cada um, suprindo a sua necessidade. Então, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa trabalhar no nosso meio e que toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor. Usa a minha vida como um servo teu. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Com quem nós nos identificamos? Com quem nós nos identificamos? João, ele escreveu esta carta para elogiar Gaio, pelo exemplo que ele era em hospedar pessoas. Principalmente os trabalhadores cristãos e os missionários viajantes. E ele cedia o seu lar e era muito generoso para com todos. Mas João também escreveu para advertir contra pessoas como Diótrefes, que era orgulhoso e recusava ouvir os líderes espirituais que eram autoridades naquela época. E existe também uma terceira pessoa citada, que foi Demétrio, também elogiado pelo trabalho fiel que desenvolvia na igreja, e pela forma abnegada de ser. Então João escreveu esta carta falando destes três homens. Agora, se fossem escrever uma carta falando a nosso respeito, o que falariam de nós? Já pensou nisso? Se fossem escrever uma carta falando de mim e de você, o que falariam de nós? Nós podemos analisar a nossa vida cristã através do exemplo que estes três homens deixaram, para saber onde nós precisamos de mudança
e também de transformação. Sempre nós precisamos melhorar em alguma coisa, em alguma área, mas a disposição e o interesse precisam existir para que isso aconteça. E nesta noite, nós falaremos um pouco a respeito de cada um destes homens para saber com quem nós realmente nos identificamos mais. E o objetivo é para verificarmos onde nós temos falhado, para que busquemos ter uma atitude diferente, pois pessoas também estão escrevendo sobre a nossa pessoa. Só que existe um detalhe: é bem provável que não estejam escrevendo em folhas de papel, mas na tábua do coração, onde o registro fica para sempre. O que estão escrevendo a nosso respeito? Em primeiro lugar, nós analisaremos a hospitalidade de Gaio. A hospitalidade de Gaio. O versículo 5 diz: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Então, na época da igreja primitiva, os profetas evangelistas e mestres viajantes, eles eram ajudados no caminho, na trajetória deles, por pessoas como Gaio, que os hospedava e também alimentava. E a disposição de Gaio era motivada pelo amor que ele tinha pelo seu próximo. Então ele cumpriu perfeitamente o que diz Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39, que diz o quê? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Gaio amou. Gaio amou. E por isso ele teve esta disposição para receber pessoas na sua casa e poder ser uma bênção para essas pessoas. Então, pelo fato de nossa sociedade ser tão individualista e egocêntrica, existem muitas pessoas solitárias que se perguntam se alguém se importa com elas. E essas pessoas realmente são sozinhas, carentes e às vezes abandonadas e desprezadas pelos próprios familiares. Se nós, seres humanos, vendo uma situação dessa, não conseguimos admitir tal situação, imagina o Deus Santo e Criador, vendo tal atitude, tal reação. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz: Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E nós podemos ver isso nitidamente, escrito na palavra de Deus, quando nós podemos perceber a vida de Jesus aqui nesta terra. Ele não fazia acepção de pessoas em momento algum. Todos aqueles que chegavam diante dele, ele recebia de bom grado. E aí nós, seres humanos, pecadores, falhos, achamos, pensamos que somos alguma coisa. E que podemos escolher, esse eu quero, aquele eu não quero, aquele lá mais ou menos. Quem somos nós? Gaio fazia diferente. Hoje em dia, a hospitalidade, que é o acolhimento, está sendo substituída pelo desprezo. E se nós cristãos agirmos assim, como nós podemos dizer que nós amamos a Deus? Como? Porque a palavra de Deus diz, lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é o quê? Alguém me responda aí. Mentiroso. Palavra pesada, não é? É uma palavra pesada. Mas a palavra de Deus está me dizendo, se eu digo que amo a Deus, mas não amo meu irmão, eu sou um mentiroso. Nós, seres humanos, procuramos amenizar as palavras, né? Nós vamos dizer assim, ele pode estar enganado. Não, a palavra de Deus é clara, é mentiroso. Como pode amar a Deus a quem não viu, não é? Amar, deixa eu ler aqui o versículo. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É muito claro. É muito claro. E o nosso Deus, Ele é claro para comigo e para com você. Então, se existe algum rancor, se existe alguma coisa que está contaminando a minha vida, fazendo com que eu não ame o meu próximo, eu preciso ter um conserto com Deus e para com esta pessoa.
Porque eu não posso jamais dizer que eu amo a Deus se eu não estou amando o meu próximo. Palavras que vêm do próprio Deus. Gaio, ele se importava com as pessoas, principalmente para com os seus irmãos em Cristo, cumprindo também o que está escrito lá em Gálatas capítulo 6, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a quem? A todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, por estarmos no meio de muitas pessoas, jamais nós podemos criar grupos exclusivos, mas procurar um bom relacionamento para com todas as pessoas. Quando procuramos nos relacionar com todas as pessoas, nós passamos a conhecê-las melhor e descobrimos que podemos ser útil em alguma coisa e que elas podem também nos auxiliar. E que elas também vão nos ajudar em alguma coisa. Jamais podemos tecer comentários a respeito de alguém antes de conhecê-la. E nós geralmente fazemos esses pré-julgamentos, não é? Geralmente somos assim. Às vezes nós olhamos para a face de alguém e ele tem uma face fechada, e cabe a mim, né, esta pessoa, fechada, e a pessoa já vai julgar. Nossa, aquilo deve ser antipático. Né, Andressa? Azaildo tinha medo de mim. Então, pela face, depois que conheceu, eu falei assim, nossa, era aquilo lá mesmo, né? Mas não é não. Mas olha só, às vezes nós fazemos um pré-julgamento antes de conhecermos as pessoas. Nós não temos este direito. Não temos este direito, em hipótese alguma. A hospitalidade de Gaio não era apenas em colocar aquelas pessoas em sua casa, mas de fazê-las se sentirem amadas e bem-vindas. Então, hospitalidade não é simplesmente, eu sou um bom hospitaleiro, quer dizer que você é um bom anfitrião, você recebe as pessoas. Isso precisa ir além. Vamos pensar na igreja como se fosse a nossa casa. Será que nós temos nos esforçado para fazer com que todos os que estão entrando nesta igreja se sintam amados e bem-vindos? Será que nós temos nos esforçado para isso? Nós temos procurado dar um bom dia ou uma boa noite para todas as pessoas? No dia que nós marcamos uma pescaria aqui, não é? Para os homens, a intenção era para que todos os homens tivessem uma união, um momento de comunhão e pudessem se conhecer melhor. Foi para isso que nós marcamos a pescaria. Só que eu fiquei sabendo depois que as mulheres não deixaram, né? As mulheres interviram aí e não deixaram os homens ir pescar. Não é verdade não, Maria Helena? Deixou ir pescar? Tá bom. Então nós precisamos entender que hospitalidade não é apenas acolhermos bem as pessoas em nossa casa, mas sim acolhermos todas as pessoas em todos os lugares. E esse acolhimento quer dizer tratá-las com respeito e dignidade. Nós precisamos desta hospitalidade. Sabe por quê? Porque as pessoas estão nos vendo, as pessoas estão nos observando, e elas estão tecendo comentários a nosso respeito, e elas estão nos classificando como verdadeiros cristãos, ou como cristãos, mais ou menos, ou de que não somos cristãos em hipótese alguma, porque um cristão verdadeiro não tem uma atitude daquela. Será que você se identifica com Gaio? Hospitaleiro? Será que você tem se preocupado com as pessoas? Hoje eu presenciei uma cena que trouxe muita alegria diante dos meus olhos. Um homem, não é, diante de duas senhoras de idade, e eu pude ver o amor que ele tinha para com aquelas senhoras. O amor demonstrado num cumprimentar. Simplesmente um aperto de mão, e ele deu um abraço, e ele encostou a sua cabeça na cabeça daquela senhora. Ali deu para perceber exatamente um verdadeiro amor, uma hospitalidade em pessoa. Nós precisamos desenvolver isso nas nossas vidas. Nós temos
Vou dar um exemplo da escola onde o Felipe estuda, fazer propaganda da escola. Não vou falar o nome da escola, né? Se você não sabe, não vai ficar sabendo. Mas a hospitalidade daqueles funcionários é algo fantástico. Você se sente bem adentrando aquele portão. Se sente muito bem, você se sente dentro de casa. Por quê? Porque as pessoas são hospitaleiras. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não é só dentro da sua casa que você vai ser hospitaleiro, mas onde você estiver. Isso é um testemunho cristão. E Gaio dava esse testemunho, e nós precisamos aprender com ele. Então eu pergunto novamente, será que você se identifica com Gaio? Agora, em segundo lugar, falaremos sobre o orgulho de Diótrefes. O orgulho de Diótrefes. Os versículos 9 e 10 falam assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Tudo que nós sabemos sobre Diótrefes é que ele queria controlar a igreja local da sua comunidade. E ele desejava apenas o primeiro lugar e não sabia ouvir conselhos. Mas João, ele denunciou 4 práticas erradas de Diótrefes. Primeiro, sua recusa a relacionar-se com outros líderes espirituais. Ele era aquela pessoa única, só ele e mais ninguém. João chamou a atenção dele em relação a esta atitude. Segundo lugar, sua atitude de caluniar os líderes. Sua atitude de caluniar os líderes, de ficar difamando os líderes. Depois, seu mau exemplo ao recusar receber os cristãos em sua casa. Ele não era hospitaleiro. Ele não fazia questão disso. Ele não se agradava com pessoas do seu lado. Ele era exclusivo. Em quarto lugar, sua tentativa de excomungar aqueles que se opunham à sua liderança. Esta era a pessoa de Diótrefes. O orgulho, o ciúme e a calúnia faziam parte do temperamento deste homem. E que, ainda hoje, nós temos atitudes como estas nas igrejas. Infelizmente, nós temos pessoas assim nas igrejas. E é muito triste saber que existem pessoas assim, que ficam semeando contendas, procurando colocar dúvidas na mente dos irmãos em Cristo, sendo instrumentos de divisão do corpo. Uma pessoa orgulhosa, ela tem a capacidade de fazer isso, e os danos poderão ser irreparáveis dentro do corpo de Cristo. Tudo começa pelo esfriamento espiritual, onde o desânimo passa a tomar conta e os pensamentos errados passam a proliferar e a dominar. Um crente frio na fé, ele não terá boas coisas para oferecer, como aconteceu com Diótrefes. Ele não tinha boas coisas para oferecer. Nós vamos pensar em algumas atitudes que um crente desanimado pratica. Vamos lá. Primeira delas, oração e leitura da palavra de Deus se fazem somente nos cultos. E na verdade, é só um ouvir e um correr de olhos. Não está nem orando e nem lendo a Bíblia. Mas acontece só aqui dentro. Para aqueles que estão enfraquecidos na fé. Vir para a igreja passa a ser uma obrigação, que vira um fardo, e não um privilégio para a adoração a Deus e crescimento espiritual. A pessoa que está desanimada, ela vai agir desta forma, vai ter esta reação. As palavras ditas são desanimadoras e sem esperança. Desanimadoras e sem esperança. Diante de problemas familiares ou de qualquer outro tipo, não procuram ajuda e nem aceitam ajuda, até mesmo dos pastores. Não, ninguém pode me ajudar, não. Isso é para aquelas pessoas que estão fracas na fé. Passa a não se preocupar
com o seu testemunho diante dos incrédulos e começa a agir como eles. São atitudes de pessoas que estão desanimadas. Desanimadas. O orgulho, ele destrói, fere e divide igrejas. E não podemos permitir que isso aconteça no nosso meio. O que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me colocar na presença de Deus e falar para Deus: Senhor, me ajuda. Que eu não possa me assemelhar com Diótrefes. Que eu não seja esta pessoa orgulhosa. Que eu não venha causar danos para o teu povo, para o teu reino, para a tua obra. Então eu preciso me colocar na presença de Deus e fazer uma autoanálise e pedir a bênção de Deus sobre mim. Clamar pela misericórdia de Deus sobre mim, para que eu possa me fortalecer na fé. Porque é muito fácil se enfraquecer na fé, é muito fácil. É só você parar de observar aquilo que Deus deseja para a sua vida. Aquilo que Deus está pedindo para você, é só você parar de observar essas questões. Se percebermos que o pecado está sendo tratado como algo normal e que as ações corretas estão sendo banalizadas, precisamos agir rapidamente, buscando sabedoria em Deus para revertermos esta situação. Se aquilo que é errado está sendo normal para mim, e se aquilo que é certo está sendo um peso aos meus ouvidos, então eu preciso tomar a decisão de que a transformação precisa existir na minha vida primeiro. Na minha vida primeiro, porque senão eu vou ser um instrumento de pedra de tropeço dentro do corpo de Cristo. Eu não desejo isso, nem para mim e nem para você. Eu não desejo. A partir do momento em que passarmos a lutar pela causa de Cristo, serviremos de estímulo e encorajamento para outros, podendo alcançar até mesmo o coração dos orgulhosos. Lá em Romanos 14, versículo 19, diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Então o meu desejo é de sempre seguir aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus, aquilo que está escrito. Eu tenho que ter esse desejo. Eu tenho que buscar por este objetivo, por este alvo. Eu tenho que fazer isto. Diótrefes, ele estava abusando da sua posição de liderança por estar sendo controlado pelo orgulho. E um verdadeiro líder, ele é um servo e não um autocrata. O verdadeiro líder precisa pensar que ele é um servo, ter consciência de que ele é um servo, convicção de que ele é um servo e não um autocrata. Você consegue se identificar com um destes líderes? Gaio era hospitaleiro. Diótrefes era muito orgulhoso. E em terceiro lugar, nós iremos discorrer sobre a fidelidade de Demétrio. O versículo 12 diz assim: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, em contraste com Diótrefes, Demétrio ele tinha uma autoconsideração para com a verdade. João personificava a verdade como uma testemunha do caráter e do ensino de Demétrio. Em outras palavras, se a verdade pudesse falar, falaria a favor de Demétrio. Então Demétrio foi visto por João como um cristão modelo. Será que você, dentro da igreja, você pode olhar e falar assim: olha, aquele é um cristão modelo? Será que você consegue visualizar isso? Será que as pessoas estão olhando para nós e falando assim: aquele é um cristão modelo? É algo a se pensar. Porque o nosso objetivo é ser um cristão modelo. Porque nós estamos aqui para representar Cristo, não é verdade? Nós estamos aqui para seguir os passos de Cristo. Então nós precisamos ser um cristão modelo.
porque Cristo foi modelo, e Ele é modelo para as nossas vidas. O diferencial de Demétrio estava no fato de que ele decidiu ser fiel, independente do que ele estava passando ou iria enfrentar pela frente. Ele deixou como exemplo para cada um de nós que o contexto em que estamos vivendo não define a nossa fidelidade, mas que a nossa fidelidade deverá definir a situação em que nós estamos enfrentando. De acordo com a minha fidelidade, eu vou passar por determinadas situações. Infelizmente, muitos são fiéis apenas quando as coisas estão indo muito bem. Mas quando surge uma provação, se desmoronam da fé e passam a ser infiéis. Já viu crentes assim? Agora existe o contrário também. Quando viviam em muitas dificuldades, eram extremamente fiéis. E quando começaram a vencer e a prosperar, a infidelidade passou a reinar em suas vidas. Existem as duas questões. Irmãos, Deus deseja a nossa fidelidade para nos mostrar o tanto que Ele pode fazer por nós. Nós temos exemplos vivos dentro da nossa igreja, e o último deles foi o que ocorreu com a irmã Lucilene Nazaré. Diante de todo o processo, desde a descoberta da enfermidade que a tinha cometido, até o momento do tratamento, ela se pôs confiante e fiel. E eu digo isso porque ela me falava, e eu podia ver a expressão e o testemunho dela. E o resultado qual foi? Bênçãos e bênçãos. Bênçãos que o ser humano não consegue explicar. Estas são as bênçãos de Deus. Este é o diferencial para quem realmente procura ser fiel a Deus. Em Provérbios capítulo 28, versículo 20, diz que o homem fiel será coberto de bênçãos. Consegue imaginar isso? O homem fiel, e eu posso dizer também, a mulher fiel será coberta de bênçãos. Aqui está uma promessa que vem do próprio Deus, e para sermos mais abençoados ainda, Ele pede lá em Provérbios capítulo 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então a benignidade e a fidelidade são importantes qualidades de caráter. Ambas envolvem atitudes e posturas. Uma pessoa leal, ela age de modo responsável. Uma pessoa fiel trabalha em prol da justiça e em favor de outros. Se fôssemos dar uma nota de 0 a 10 para a nossa fidelidade a Deus, qual nota nós daríamos? De 0 a 10. Pense aí por alguns segundos. Qual nota você daria para você mesmo? De 0 a 10. Talvez você fale assim, eu daria 10, pastor. Que orgulho, né? Cuidado com a questão do diótrefes. Orgulho. De 0 a 10, qual que é a sua nota para a fidelidade? Como nós vamos analisar esta questão de fidelidade e de nos avaliarmos diante desta fidelidade? Talvez você pode analisar aqui mesmo, exatamente agora, neste momento, a sua fidelidade a Deus. Qual que é a atenção que você está dando para a palavra de Deus? O que está surgindo na sua mente? Onde está o seu pensamento? É a sua fidelidade a Deus. Você chegou aqui nesta noite e você contemplou pessoas. Diante de todas elas, qual foi a sua reação diante delas? Será que era uma reação de amor? Será que era uma reação de desprezo? Será que era uma reação de, talvez, interesse? E existem inúmeros tipos de interesses. Você pode dar a sua nota
quanto à sua fidelidade. Você e Deus, como que você está diante de Deus? Você pode dizer assim, pastor, eu estou quente diante de Deus. Ou você pode dizer assim, sinceramente, pastor, eu estou frio diante de Deus. Ou você vai dizer, pastor, estou no meio termo, eu estou morno diante de Deus. Te falo uma coisa, morno diante de Deus é muito complicado. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus, Ele tem ânsias por aquele que é morno. A mornidão causa ânsias. Então quer dizer que nós somos quentes ou frios. A nossa fidelidade a Deus vai definir a nossa temperatura. E o meu desejo, meu maior desejo, é que você esteja muito bem diante de Deus. Muito bem diante de Deus. Nesta noite nós vimos sobre o testemunho de 3 homens. Gaio, um homem hospitaleiro. Diótrefes, um homem orgulhoso. E Demétrio, um homem fiel. Certamente nos identificamos com um destes homens. Mas neste momento eu quero finalizar destacando o versículo de número 11, que diz assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de quem? É de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Eu vou ler novamente. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Não sigas o mal, mas o bem. Nós somos tendenciosos a seguir o mal, não é verdade? Fazer o mal é muito mais fácil do que fazer o bem. Fazer o mal é muito mais prazeroso do que fazer o bem. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, para o nosso bem, que nós devemos seguir o bem. Porque se seguimos o bem, nós somos de Deus. Mas se nós fazemos o mal, nós não temos visto a Deus, não temos conhecimento de Deus. Fazer o bem engloba toda a nossa vida, sendo ela física, emocional, profissional, familiar e espiritual, onde só conseguiremos sucesso se estivermos firmados em Cristo Jesus. Você pode dizer que você está firmado em Cristo Jesus? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas na igreja. Quando eu vejo você na igreja, eu fico muito feliz, porque eu sei que você está buscando. Eu sei que você está desejoso. Eu sei que você está interessado. Eu fico muito feliz. Aí você pode me dizer assim, pastor, mas eu estou aqui com um fardo muito pesado das minhas costas. Eu vim diante de muito esforço. Aí eu quero te parabenizar por isso. Porque apesar do seu grande fardo sobre as costas, você veio. Esses dias atrás eu comentei com alguém que quando eu estava numa situação assim, e eu ia para a igreja, ali era o momento em que Deus ia falar diretamente para mim. Ali era o momento em que Deus ia realmente me abençoar. Então todo o esforço da nossa parte em buscar a Deus, em fazer a vontade de Deus, em fazer a obra de Deus, pode ter certeza que não vai ser em vão. Porque quem recompensa é o próprio Deus. O próprio Deus nos recompensa. Então que Deus nos ajude. E aí diante destes 3 homens, com quem nós nos identificamos mais? Eu espero que você tenha se identificado muito bem com a pessoa de Gaio e de Demétrio. Eu não gostaria que você tivesse se identificado com a pessoa de Diótrefes, que era orgulhoso. Mas na sua sinceridade, se você se identificou com Diótrefes, agora é o momento de você se renunciar. É o momento de você fazer um trato com Deus, vamos dizer assim, e procurar mudança. Porque quem muda a nossa vida e quem transforma o nosso ser é o nosso Deus. Ninguém mais do que o nosso Deus. Se você se identificou com Diótrefes, faça um concerto com Deus neste momento. E deixa Deus te abençoar.
porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar neste momento, por favor.